Vai ver. Au, 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 au. Quem é que vai? Você que vai começar? Faz favor. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí a Mega Thales dentro da autopriorologia. É o trabalho interassistencial autodeterminado pela Consim, dedicado ao heterodespertamento das consciências para a autoevolução consciencial, como sendo a mais relevante iniciativa da interassistenciologia na mega escola da Terra no terceiro milênio. Agora, a tarefa do esclarecimento máxima. O assistente ou tenepsista na condição de primeiro assistido. A mega GESCOM pessoal. A prioridade de ponta na vida intrafísica. A primazia da interassistencialidade. As metas vitais da evolução. A planilha evolutiva pessoal. A precedência da mega fraternidade. O heterodespertamento para a evolução pessoal e grupal. Nós temos aí uma série de logias no detalhismo, aí, na divisão do detalhismo, e terminamos dizendo, o trabalho racional de despertamento das consciências, em geral, sem lavagens subcerebrais, para evolução contínua, é o mais gratificante oferecido pela escola terrestre hoje. Você admite o despertamento das consciências para a autoevolução como sendo o melhor para se fazer na Terra? Quais providências já tomou a respeito desta linha de atividade? De modo que eu agradeço muito a vocês estão fazendo a Mega Thales comigo. A paciência de vocês, a participação no processo da conscienciologia, nas tertúlias, etc. A Mega Thales já é feita aí. Eu quero dizer para vocês que esse VNB tem 3 páginas, tem 36 logias e tem 3 máximos só. Você, Rosa, pode trabalhar com a filiologia e a holotecologia. Filiologia faltam 3. E a holoteca faltam 2. Isso aí está fácil, não é isso? Agora, tem aqui algumas perguntas. Gostaria de saber se existe a condição de ficar com a mente calma, sem pensar em nada, tranquila, serena, ou a condição de pensionizar o tempo todo, se faz parte da nossa natureza humana. A condição de acalmia íntima oferece esta condição? Tenho trabalhado essa condição em mim e obtido bons resultados, principalmente na organização pensênica. No entanto, a condição de não pensar em nada, não. O processo de não pensar em nada é a pessoa fixar algum pensamento que seja, vamos dizer, suave, superficial, pode ser até trivial, mas que não envolva profundidade de pensionização. Agora, tudo é um problema da pessoa ter higiene consciencial. A higiene consciencial é importantíssima no modo da pessoa fazer as coisas e também no processo dela se defender, fazer a autoprofilaxia. Uma pessoa que sabe fazer higiene consciencial, ela diminui, vamos dizer, a força da moléstia, da enfermidade, do acidente, da doença, da patologia. Ela aumenta o bom ânimo, ela melhora o processo de energia, isso melhora a imunologia defende e faz a prevenção, a profilaxia da pessoa. É uma coisa baseada nos fatos e muito lógica. Também não gosto de medicamentos. Tenho sempre buscado estar no caminho do pensamento positivo e sou altamente frutífero. Mas gosto de um cafezinho e tomo as 3 vezes ao dia. Porém, nunca nas 2 primeiras horas do dia. E ao dormir, tomo um comprimido diariamente de melatonina e um de zinco. Estou me sentindo muito bem. Tem contraindicação? Olha, café eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Isso é bobagem. Você tem que ter estímulo pela sua cabeça. Tem que dormir também pela sua cabeça. Melatonina também. Ela é perigosa. Tem que olhar isso com calma. Por um lado, melhora e por outro lado é perigoso. Porque o processo mexe com a parte mais séria da pensionização. Vai devagar com esse negócio de melatonina tomando desse jeito assim. Agora, zinco ajuda na questão
para abortar o envelhecimento, de modo que é uma coisa positiva. Você vai ficar aí um pouco? Tá. Eu quero te... Hein? Ah, é? Chegou agora? Eu quero te falar sobre um negócio que nós vamos ter tertúlia aqui só até sexta, para viajar no sábado. Eu já estou avisando aqui, e para aqueles teletertulianos, fiquem sabendo. Sábado, domingo, terça, quarta e possivelmente quinta da semana que vem, não vão ter, esses dias não tem tertúlia. Porque eu vou ter que fazer um check-up em Belo Horizonte e vou aproveitar para participar do ciclo, que já estão marcando há muito tempo, tem muita gente lá. Então eu vou aproveitar, porque eu tinha prometido não sair daqui. Só saio ou carregado na maca ou alguma coisa nesse sentido. Então estou saindo sem ser carregado na maca para fazer um check-up, que é melhor fazer lá em Belo Horizonte, que nós temos todos os nossos colegas que é de casa, tudo lá. Então eu vou dar um pulo lá. O meu check-up é de segunda-feira em diante, mas a gente tem que ir de avião. São muitas pessoas que vão conosco. Outra coisa, a Graça tem um monte de coisa que pode pagar a viagem de todo mundo. Você sabe por causa das nossas viagens. É preciso saber isso depois dela. Você entra em contato com ela. Ah, foi? Ah, então tá bom. Então tá tudo em casa. Eu vou conversar depois com o Arthur, que ainda não consegui falar com ele. Hoje eu vou lá, vou conversar com ele. Então quer dizer que está tudo ok. Posso preparar a minha Zero Rolibato? Você sabe o que é, né? Zero Rolibato. Você sabe o que é? É a maleta internacional. Que eu vou para outro país, né? Nós vamos para Minas Gerais. É Zero Rolibato. É aquela do 007, sabe? É. Mas olha, está muito bonito ali, ó, gente. Veja lá. Está mais bonita do que a da Barnes & Noble. Viu? E é grande, hein? Sei. Agora vamos ver os prêmios que você tem aí. Eu ajudei a construir. Ah, sei. Tertuliário. Tá. Todos nós, né? Cada um vai investir um. Puxa vida, hein? Até parece que vocês são candidatos à eleição, alguma coisa? Fica, vocês são candidatos à eleição? Impressionante. Ah, a prancheta já do tertuliário. Essas aí que vão ser usadas lá, né? Aqui nós temos uma caneta, que são na verdade duas canetas de metal, a caixinha. Está escrito tertuliário? Essa aí está muito bem assim. Isso aí, alguma coisa dessa, precisa ficar depois lá na holoteca, né? Na holoteca. Aqui o mousepad. Nossa, mas olha. Mas as canetas são muito bacanas. A caneta está o máximo. Muito bom. Marca texto também, veja. E olha, essa aqui é da boa, é alemã, é das minhas. O primeiro debatódromo do planeta. Você está perdido, hein, ó. Aí já foi para Belo Horizonte a caneca, as canecas e os pendrives de 4 GB. Tá bom, muito bom, muito bom. Tudo em Belo Horizonte. A gente vai deixar isso aí com o Sr. Paulo. Agora, seria bom avisar também, aqui ó, você avisa aí para o Max aí do seu lado, que eu vou a Belo Horizonte, se ele quiser que eu faça alguma promoção para você lá. Onde é que sai o Projeciologia, etc. Fala que eu chego lá e falo, o livro é meu. Agora, você fala quando é que sai, mais ou menos, como é que é. Me dá um press release do que eu tenho que falar lá. Agora, gente... Então, assim, pessoal, não só isso, a gente vai estar vendendo lá no Cipro, tá? Mas os preços, assim, o jaleco é R$70, a caneca vai ser Agora, 25. Todos os médicos vão participar, então, do Cipro, é isso? Vamos fazer um check-up com o Cipro. Com o pessoal lá, né? Gente, obrigado, tá à disposição. Obrigado. Agora, ó, mais uma pergunta que está aqui é o seguinte. Sobre o assunto comentado na tertúlia anterior, considera que em alguns casos de sexolatria, a abstinência do sexo possa ser necessária e útil? Sem dúvida. Hoje em dia já se estuda muito, inclusive, a sexoterapia,
que é baseada no processo que não só a atividade do sexo, como também o problema da abstinência sexual. A abstinência em certos dados ou em certas condições, ela é indicada até na clínica. Isso aí é importante. Agora, ó, naquele negócio de livro que eu falo para vocês aqui, eu queria fazer uma observação sobre um livro que acabou de sair. Chama Santo Sujo. Esse homem é o seguinte, o nome dele é Jaime Ovalle. Todos os grandes literatos, poetas do Brasil, de uma certa época, e isso é da minha mocidade, todo mundo falava nesse homem. Mas ele não deixou muita coisa escrita nem nada, ele nunca escreveu uma obra grande nem nada. Mas ele fez alguma poesia e fez também música. Ele era compositor. Agora, o que se passa? O que eu quero mostrar não é nada disso. Realmente é o primeiro livro que sai sobre ele. Eu já ouvi tanta coisa sobre ele, nunca apareceu livro nenhum, ele não deixou nenhuma obra escrita. Mas agora, o caso é que todo mundo implicava com ele. Para vocês terem uma ideia, o Carlos Drummond de Andrade falava nele, Manuel Bandeira fez música com ele, entende? Manuel Bandeira é uma pessoa que eu conheci. Agora, veja, tem um monte desse... O Carlos Drummond de Andrade também eu conheci, pessoalmente. Tem um monte desses caras. Todos eles conheceram esse Jaime Ovalle e falavam que ele era um cara diferente. Agora, o que se passa? O nosso amigo Humberto Werneck, que é um grande cara, fez um livro até muito bonito, uma coisa nova, porque não tem nada. É a biografia, praticamente, dele, do Jaime Ovalle. Mas é tipo literatura e tipo arte. Agora, ele serve para mostrar como é que a literatura afunda tudo e não resolve nada. Tá, esse livro aqui, para vocês terem uma ideia, ele tem, aqui ao todo, são quase 400 páginas. Tem um livro, ó, nesse formato. Agora, não explica nada realmente da personalidade dele. Mas algumas coisas foram consideradas que o autor não viu, que ele é da literatura, não viu a realidade. Então, a maior prova que a literatura é o seguinte, a pessoa fala da pessoa e não diz nada. Esse livro é uma coisa dessa. Agora, na página 36, explica tudo. Está falando que no convento Nossa Senhora do Carmo, devolveram o Jaime Ovalle, rapaz, em casa, por considerá-lo incapaz de aprender as primeiras letras. O Jaime Ovalle teve uma formação deficiente, a caligrafia era áspera, os garranchos crispados só a custos decifráveis. Letra de quem não gostava de escrever. Agora, ele tinha sequelas de dificuldade de outra ordem, em que a senhora lá falou. Ele não gozava de saúde, sendo fraquinho, com a cabeça grande e mal formada, e sujeito a ataque de tipo epilético. Agora veja, Ovalle tinha epilepsia, não muito severa, quando o rapaz chegava a cair, por vezes ficava parado e estático, que é ausência. Sem saber que estava doente ou tendo visões, pensava que estava vendo coisa. Um dos apelidos que eles deram aqui era que ele era doido. Agora veja, isso explica tudo, por que é que ele não entende nada de medicina, nem de pessoa, nem de consciência, nem de personalidade, nem de psicologia. Tá aí o livro inteiro, isso aqui é a página mais importante do livro, ele não viu o que é. Vocês estão entendendo, não? O que eu falo sobre literatura e a situação como é que é? Agora, isso é uma prova. Eu queria saber para ver o que é. Foi um custo até que descobri aqui. Isso explica tudo. Ele era um cara que nunca foi normal mesmo, porque a epilepsia dele, tudo indica que ele tinha grand mal e tinha petit mal. Petit mal é esse processo da ausência, que ele ficava estático, parado. Passei uma coisa, cai do pé. Agora, ele nessa idade, ele não consertou as coisas, porque... Outra coisa, ele usava um monóculo, precisa de ver porque o monóculo, isso aí pode ter tido relação também com o processo de epilepsia. Agora, é um livro para a gente ver as bobagens que tem na literatura. Agora, quem quiser ver a vida do homem, é uma beleza para examinar o que é, a situação toda, como é que é. Mas dá pena a gente ver a ignorância do ponto de vista das personalidades, quando se fala apenas com o problema da arte, e o processo da literatura. Isso aí é uma prova, cabal.
Nunca se escreveu, não, por que é que não fez uma análise disso, circunstanciada? Por que é que não explicou que isso que ele tem assim, é sequela do processo de epilepsia, que o cara nunca chegou? Tudo explica. A página 36 explica as 400 páginas dele, que ele não teve ideia, nem chegou. Não explica nada, só exalta a pessoa, mostra as bobagens dela, mostra as coisas bonitas, mostra o lado da coisa, mas não mostra a razão, não dá etiologia, não mostra a causa, não dá nada. Vocês estão entendendo, né, o que eu quero dizer com isso? O que é o processo de literatura? Agora, isso aí é uma prova cabal. Eu já vi isso dezenas de vezes. Agora, aqui outra pergunta. Tenho 16 anos, já comprei meu notebook, onde faço as minhas anotações e criei várias pastas para minhas pesquisas. Estou lendo projeciologia e o conscienciograma. Estou preocupada com a minha evolução conscienciológica e quero fazer a TENEPS. Sou uma pessoa determinada e gostaria que o senhor me esclarecesse de uma maneira geral de como fazer a TENEPS. Isso é muito importante para mim. A primeira coisa é arranjar o manual da TENEPS e você vê lá o que tem. Agora, só começar a fazer a TENEPS, a hora que você admitir todas as exigências indicadas no manual da TENEPS, e você não tem mais nada para fazer na vida. Enquanto você tiver alguma coisa pendente ou uma pendência para resolver, não deve começar a fazer TENEPS. Porque TENEPS é um assunto que não tem divórcio. É mais sério que casamento. É para o resto da vida. E a pessoa deve começar para ir até o resto da vida. Então, isso é muito importante. Agora, leia primeiro o manual da TENEPS. Podemos vivenciar a Primener sem perceber seus efeitos? Como detectá-los? Quais as implicações da nossa evolução? Ora, tem gente que às vezes tem a Primener e não sabe. A pessoa fica tão excitada que não dá para fazer um autodiagnóstico. Ela não percebe a situação dela. Ela está só excitada. Ela nem sabe que está excitada daquele modo. Então, isso tudo pode ocorrer. Mas agora, por exemplo, Primener, uma primavera energética correta, é aquela que a pessoa distingue, diagnostica, identifica a condição da primavera energética e tira partido disso. Então, é diferente. Agora, uma pessoa ficar com euforia, isso às vezes acontece e a pessoa não percebe nada. Parece, às vezes, uma Primener. Às vezes, pode até ser, mas a pessoa tem que identificar isso para a gente saber. Se ela não identificou, é porque entrou aqui, saiu aqui, não adiantou nada. Poderia citar algumas atitudes pessoais que favoreçam receber esclarecimentos ou despertamento da consciência vindas de consciência ou amparadores? Escuta, isso aqui é o mundo, né? A pessoa está pedindo, veja, atitudes pessoais que favoreçam receber esclarecimento e despertamento. Primeira coisa, tenha cosmoética na sua cabeça. Procure ajudar os outros. Pense positivo. Não pense nada negativo contra nada, nem contra ninguém. Pense positivo para examinar o mal, a doença, o acidente, a entropia. Mas pense positivo para examinar isso. Uma coisa é você pensar positivo a respeito de uma doença. Outra coisa é você pensar negativamente contra o cosmos a respeito de uma doença. Vamos entender a diferença disso. Eu, por exemplo, analiso todo tipo de coisa aqui, até genocídio. Mas eu não estou pensando mal. E eu quero analisar isso para ajudar as pessoas a não cometer nenhum crime, nem ilicitude, nem cometer genocídio. É lógico. Então, veja. Receber esclarecimento ou despertamento de consciência, vindo de consciência ou amparador, a primeira coisa que você tem que fazer é ajudar os outros. Você vai encontrar com o amparador junto do assistido. Aonde tem pessoas para ser assistido, vão aparecer os amparadores. Agora, você vai servir ali como interface, intermediário. Você é a peça interativa. É aquilo que a gente chama também passe-partout. É o intermediário, o médium. É aquele que está no meio. Então, é aí que está. Você fica no meio do assistido e do amparador. O amparador ajuda você primeiro, depois ajuda o assistido. Então, é assim que a gente pode ter contato com os outros. Não tem milagre nessas coisas, tudo é esforço pessoal e a pessoa tem que decidir o que de fato ela quer. Isso com toda transparência, com toda boa intenção, mas, acima de tudo, muito autodiscernimento. Saber distinguir o que presta daquilo que não presta. Aquilo que é mais evoluído daquilo que está ultrapassado. De modo geral, então, a situação é essa. E eu já respondi até agora 6 perguntas que já vieram hoje, tá certo?
modo que eu estou mostrando aí o que é que nós estamos fazendo. Quem é que está com... É você que está com o microfone? Quem que é que você tem hoje? Hoje está difícil de arrumar. Hoje está tá porque... muito sério, que eu coloquei tudo sintético. Praticamente são 2,5 páginas para a pessoa Está difícil de arrumar alguma coisa. Agora, é uma das coisas mais sérias que tem a Megatime. Eu arrumei alguma coisa, mais para você analisar, estender aqui. Sim. Na parafatologia, o trabalho coletivo das reurbanizações extrafísicas na Terra. Pois é, mas isso é assim. Mas em termos de detalhes, assim. É o Homo sapiens reurbanizados. É o mega. É a base de tudo que está aí. Aquilo lá é que é o processo da Megatime. Agora, eu acho, por exemplo, aqui, na hora que nós estamos em conjunto fazendo a nossa Max ProEx aqui e trabalhando com o problema de esclarecimento diário através da tertúlia, até um certo ponto, isso é uma megatime. Porque está dentro da reurbanização e está dentro também da reciclagem intrafísica. Não é isso? Que é o processo do Homo sapiens reurbanizado. Então, na verdade, vocês são doutores em megatimes. Porque vocês estão participando disso. Seriamente. A ideia é essa. Outra coisa, a partir de que ponto na escala evolutiva aí que a pessoa começa a praticar a megatares, né? Olha, a megatares, do jeito que nós estamos falando, é preciso ser do jeito que eu estava dizendo aí antes, que uma pessoa, por exemplo, ela pode ter a euforia, mas ela tem que ter noção disso, ela tem que identificar isso, ela tem que ter autoconsciencialidade desse fenômeno. A mesma coisa é a megatares. A pessoa tem que ter autoconsciência do que ela está fazendo. E com isso, ela vai potencializar os resultados. Ela vai melhorar o nível disso. Tudo vai melhorar com ela. Entende? Então, é muito importante a autoconsciencialidade sobre o processo da interassistenciologia, que é o problema que caminha para a megatares. Tares é tarefa do esclarecimento. Qual é a megatarefa do esclarecimento na Terra? É ajudar a evolução de todo mundo. É melhorar a qualidade de vida da humanidade. É transformar o hospital da Terra e colocar a escola na frente desse hospital. Esse é o caminho. A base é interassistência, né? É assistência, interassistencialidade. Pessoal, o senhor já comentou algumas vezes que, assim, que não existe mudança assim, de uma hora para outra, né? Grande, né? É o processo de mutação, a brusquidão. Mutação. Aqui, ó, a brusquidão evolutiva não existe. É que nem, por exemplo, a pessoa, essa condição dos cursos intermissivos, da urbanização, está vindo desde 1100, é um exemplo disso, que é um trabalho de longo prazo. Mas agora, veja, esse trabalhar demais, e tudo numa base teórica, apenas de tratativa, e preparando o ambiente para aquilo. Mas a coisa só começou no século XIX. Isso são praticamente 800 anos de preparo de uma situação. Mas agora, veja, para uma terra que já tem milhões de anos de vida, é pouco, se você for pensar por aí, entende? Nós, por exemplo, na hora que nós começamos a pensar numa vida aí de 80, 100 anos, então isso aí é muita coisa, equivale no mínimo a 8, 10 vidas. Mas não é, a rigor não é pouca coisa, entende? Mas aí, professor Waldo, eu queria entender também essa condição, que é aquela condição da assistência que faz da tarefa de esclarecimento, que às vezes é extrafísica, da Consciex, que o assistido, ele realmente muda de foco, sabe? Ele realmente fala assim, não, agora eu vou me dedicar à condição da autoevolução, da autoconsciencialidade. Isso acontece em um momento fixo, numa situação específica? Acontece aos poucos. Mas você não vê aqui as perguntas que eles fazem? O povo está começando a ver a gente pelo online? É isso aí. Começa pouco a pouco. Assim. Mas, às vezes, por exemplo, tem gente que muda com uma certa facilidade em 6 meses. Para uma pessoa, por exemplo, dominar um pouquinho da energia de uma maneira mais ou menos satisfatória para ela se sentir bem e autodefendida, ela sentir mais autoconfiança, autossuficiência, ela precisa, no mínimo, 2 anos. Então, por aí você vê. Agora, veja, um curso de medicina com as coisas todas, às vezes, exige 10 anos para a pessoa aprender tudo. São 6 anos oficiais, fora o resto. Pensa bem, um curso de medicina, que a pessoa vai estudar as doenças, de modo geral, é a personalidade de todo mundo. Agora, veja, você estudar você mesmo é muito mais sério. Porque com a gente, a nossa autoimagem, quase sempre, ela é deformada. Ela não corresponde à realidade real.
Nós somos, na verdade, nua e crua mesmo, a autoimagem nossa é uma realidade virtual. É fantasiosa, é fantasista, é uma realidade virtual. Uma vez eles perguntaram para mim, mas vem cá, a realidade virtual acabou de ser feita. Não, o homem sempre teve isso, é a autoimagem dele. Observe, nossa vida, quando a gente examina a gente, é um desenho animado. E de bastante cor, quase sempre colocando a primavera, outros colocam só no inverno. Se a pessoa está na depressão, entra no inverno. Se ela está felicíssima, acabou de casar, etc., lua de mel, ela vai para a primavera. Só, e aquela condição, por exemplo, que a gente vê assim do assediador lá que estava num caminho, aí teve aquele contexto todo, né? Vamos dizer assim, aquele teatro extrafísico para esclarecer a pessoa, e a partir dali ela resolve mudar e vai correr atrás do prejuízo, vai fazer assistência para quem ela desviou e tudo. Aquilo foi preparado, mas teve um momento de decisão, não teve? No Sempre tem aquele momento X, um momento decisivo, evolutivo. É ali que desencadeia o processo da reflexão para a pessoa decidir outras coisas. Entende? Quase sempre, se chegou naquele ponto que ela estava consciente, aquilo já veio preparado. Ali não foi resolvido naquela hora. Agora, sempre tem aquele fator desencadeante mais sério. Então, tudo na vida, tem que ir com calma. Eu falei aqui no curso de medicina. Tem muita gente que passa aí 10 anos estudando medicina, mas ainda não é médico. Ele vai ter que trabalhar com muito paciente, ver a coisa de perto, sentir o problema sozinho. Entende? Por exemplo, uma clínica geral é que dá isso para a pessoa. Eu sei que eu passei por isso no interior. Então, na hora que você está sozinho, que não tem ninguém, não tem aparelho, não tem nada, você tem que resolver as coisas ali. Entende? A medicina permite muito isso. Agora, então, veja, há aqueles momentos decisivos. São os momentos decisivos de destino. É a encruzilhada, a gente chama, né? É o turning point. Isso existe. Mas agora, veja, vamos colocar na cabeça de novo o que é que a gente está falando. Não há mutação, a pessoa não mudou bonitinho de uma hora para outra. Hoje você é um capeta, daí 5 minutos você é um santo. Não existe isso. Não existe. Tudo tem uma gradação que a pessoa vai orbitando paulatinamente. Quer dizer, paulatinamente. Ela vai recebendo paulada até aprender. É o único jeito. É a saída. Entende? De modo geral é isso. Mas o que é que você queria falar? Não, eu queria entender se a megatares, esse despertamento é sempre hétero ou é possível a pessoa fazer uma megatares nela mesma, uma auto-megatares, por exemplo? Não, ela mesma, por exemplo, ela vê as pessoas, ou escuta as pessoas, ou vê os fatos, e ela reflete. Ali quase sempre vem um aparador, às vezes, ou o ambiente melhora o holopensene dela, ela muda por si. Dentro dela, ela vai julgar que aquilo sempre foi só ela. Mas é muito difícil. Mas sempre tem uma parada, tem alguém que deu uma... tem aquele toque. É isso que eu queria fora. pensar. Você está entendendo? Que ajudou. Agora, outra coisa. Extrafisicamente, tem muito parente. As vovós, as mamães, os papais, estão tudo ajudando os filhos que ficaram para trás. Entende? Eu, nos 214 anos que eu estive, eu olhei várias famílias minhas. Desde esposas, esposos, que eu fui homem e mulher, entende? Esposos. Como todo mundo. Todo mundo ri, mas eu morro de rir. Eu ri das mulheres e ri dos homens. Quando você tiver retrocognição, vocês vão ver. Aí vocês vão ver, o Val tinha razão. Ele riu primeiro. Ou riu por último. Você está entendendo como é que é? Agora veja, os filhos, as filhas, as mães, os pais. Parceiros. Tudo aquilo você procura. Agora, ó, não precisa procurar muito, porque tudo vem bater na sua porta. A hora que começa você a fazer assistência, tudo volta. Há um processo da lei do retorno inevitável. Tudo vai bater. Aquilo que é seu, que você tem que resolver, vai ficar na sua mão, não tem jeito. Não sou eu que vou resolver. Agora, aquilo que é meu, você também não vai resolver. Então, o processo é muito bem bolado. Agora, é lógico, nós podemos estar tudo entrosado. É o que está acontecendo aqui. Então, quando há esse entrosamento, uns ajudam os outros,
facilita, não fica tão difícil. Isso é um fato. Entende? Valdo, dentro dessa pergunta da Adriana, eu queria que você falasse o que é o autoesclarecimento, então, dentro dessa questão grupal. Como é que é isso? O autoesclarecimento real mesmo, para agir realmente, a pessoa nunca pode deixar a conotação extrafísica dentro do contexto. Se ela não tem percepção do processo parapsíquico para a percepção, ela nunca vai ter um autoesclarecimento total. Porque sempre ouviu falar onde o galo cantou, etc. tal, mas não resolve, ela não disseca o assunto, entende? Ela não leva no osso. Aquilo não fica explícito, realmente. Gente, como é que uma pessoa vai entender a si mesma, ou entender a própria vida, ou qualquer coisa que ela faça, sem ver os bastidores dessa vida? Aqui não dá. Agora, extrafisicamente é outra coisa. Ali ela já entra em outras coordenadas, a situação é outra, ela tem recuperação dos cons, magnos, a coisa muda. Tá certo? Roberto. Professor, na filosofia, o senhor fala o megalocus teático da filosofia. Sim. O senhor está colocando que a megatares é o megalocus, é isso? A ideia até um certo ponto. Roda, arranja outro. Uhum. Vira, se vire, te vira. Como é que é? Salta de banda. Nesse sentido, uma revisão histórica, porque a holofilosofia, o senhor, uma outra tertúlia comentou que a gente teria o melhor de todas as filosofias, né? Na holofilosofia. Se você for fazer uma revisão histórica, seja filosófica, científica, ou, se você quiser, de praticidade ou pragmatismo na vida humana, através dos milênios, você vai chegar a essa conclusão. Tudo vai bater na megatares. Agora, quem é que faz mais megatares nesse planeta? São os serenões. Agora, tudo em silêncio, no anonimato. Agora, no caso da megatares, o percentual que o senhor acha de energia e de informação ou conhecimento varia? A coisa mais séria não é nem energia, nem emoção. É o conhecimento. Discernimento. Não, não é a cognição, não. Você tem que falar o discernimento que leva à cognição. Uhum. Aquela cognição, então, ela é dourada, é a máxima, entendeu? É isso que é. É o que eu chamo da priorologia. Uhum. Olha, esse verbete é autopriorologia, a especialidade. Esse é que manda. Não tem lógica isso? Sim, sim. É difícil sair desses... Aqui, ó, eu estabeleci certos currais, ou, se você quiser, é o processo da raia, que é difícil das pessoas saírem, em matéria de ideia. Uhum. Tudo isso aí é raia. Esse processo que eu falo, por exemplo, aí, especialidade, as variáveis, mini variáveis, tudo isso são raias. Uhum. É difícil a pessoa, igualzinho aquilo ali, ó. Esses itens, por exemplo, da escala evolutiva, o índice das faixas etárias, o processo da especialidade, são raias. Uhum. A pessoa está ali. É difícil escapar disso. Mas é o jeito para a gente entender, didaticamente é a saída. Uhum. Então nós estamos dentro do labirinto. Todas essas listagens todas é para a pessoa mostrar como é que ela sai do labirinto. Que ela está perdida. Mas a gente nunca sabe onde ela se perdeu no labirinto. Uhum. Então a gente mostra a porção que ela vai ver. Não, eu saio por aqui, eu saio por aqui. Por isso tem gente que chega aqui e que vem pelo princípio da descrença. Outro vem porque ouviu uma coisa que mexeu com o fato que aconteceu com ele, um fenômeno, ele vem. Uhum. O outro vem porque, não, aí tem algum processo de ideia que está me interessando. Entendeu? Isso tudo pegou o Buzilis, o Nogorg, aonde está o weakest point da pessoa. A gente fez uma enquete, aí, uma pesquisa, aquela da ciência, perguntando qual era a Verpon que fez esse efeito. A pessoa chegar. E a gente viu isso aí. Cada um pegou num ponto. Pois é. Não, qual foi a Verpon Uma coisa muito engraçada é o seguinte, isso eu garanto para você. Se você fizer um levantamento aí de 100, o que vai predominar é processo pessoal egóico. Quase sempre emocional. Agora, a hora que chega, a pessoa bate com o nariz na porta. E chega aqui com o processo emocional e vê que tem que examinar tudo, que é fratura exposta, soco na cara, soco no queixo, impacto terapia, princípio da descrença. Aí muda tudo. Mas, ó, muitos não aguentam, né? Foi por isso que a gente fez o ECP1 e o ECP2.
DCP1 é encruzilhada. É a hora que a pessoa vai ver se ela aguenta ou não aguenta. Vai continuar? É aquele negócio dos programas. Você vai continuar ou para por aqui? DCP1 é isso. Agora, é o pré-requisito para CP2. Tudo nós fizemos ficar pensado. Tudo foi calculado. Tudo isso. Olha, deu certo até o momento, está dando certo. Hoje mesmo eu conversei sobre a CP2 aí que eles andaram fazendo lá no Nordeste, né? A turma do... que o Firmato foi lá e tal. Intercâmbio. Mas olha, tem mais uma pergunta aqui. Dado o restringimento intrafísico imposto às consciências de diferentes níveis evolutivos, seria correto afirmar que a megatárese intrafísica é mais séria que a megatárese extrafísica, uma vez que o acesso a consciências diversas é mais fácil e prolongada? O professor poderia aprofundar quais seriam as atividades extrafísicas que entrariam na categoria de megatárese extrafísica? Olha aqui. É difícil afirmar isso aí, até que a hipótese pode ser muito lógica e muito séria, e pode ser mesmo. Mas é difícil afirmar. Por quê? Tudo depende do nível de lucidez das pessoas, né? Quem está fazendo a megatárese e quem está recebendo assistência. Isso varia. Por exemplo, para contrapor essa hipótese dele, vamos supor que é um serenão consciex que esteja fazendo a megatárese. Ele ganha do outro. É ou não é? Por quê? Então, baseado, agora para clarear o negócio e dizer que a hipótese não vai, eu vou apresentar por quê. Uma pessoa, agora estou falando aí para você, que perguntou, uma pessoa que está se manifestando pelo psicossoma, uma consciência, quer dizer, se manifestando pelo psicossoma, principalmente se ela é consciex, ela tem mais jogo de cintura, desenvoltura, desimpedimento, performance, desempenho, melhor do que a outra que está se manifestando pelo soma. Então, aquela manifestação pelo psicossoma pode atender maior número de consciências, nesse caso, consciência e consciex. Então, conclusão, que a gente pode chegar. O ideal mesmo é a megatárese a partir da extrafisicalidade. Agora veja, nós não temos chance disso, porque quando a gente vai, a maioria dessas vidas nossas anteriores, a gente estava na parabaratosfera, ou na baratosfera, ou na semibaratosfera, ou próxima baratosfera, ou qualquer coisa nesse sentido. Então agora que a gente tem um pouco mais de lucidez, é que a coisa vai começar a melhorar. Agora, quais são as atividades extrafísicas que entrariam na categoria de megatárese extrafísica? É tudo que tem que nós fazemos aqui, você pode fazer melhor lá, do ponto de vista da evolução e da cosmoética. Tudo que nós fazemos aqui pode ser feito melhor lá. Estou repetindo, a partir da cosmoética e da evolução. Então, vamos pensar. E aqui, o que é que pode ser feito? Uma das coisas mais sérias que tem aqui, das coisas que a gente nota, é o FIEX. Pense, megatárese e o FIEX, as relações que uma pessoa humana pode ter nisso. Não adianta nada a pessoa chegar aqui e você ver, não, ele aí é desperto, ou ela é um desperto, é um ser desperto, se não tem assistência. Entendeu? Então isso é importante. Poderia dizer que o curso intermissivo é um complexo aí de megatares. Porque uma vez você falou que quando a gente passou pelo curso intermissivo, a gente saiu com um paracérebro diferente. Foi. Então não poderia ser... Não, houve ali uma alteração visceral, né? O curso intermissivo, eu já falei aqui, então não é megatárese? É uma cirurgia evolutiva. Não é ambulatório, não é tratamento de receituário. Outra coisa, não é isso que eu vou fazer, que é um check-up, não. A coisa mais séria é cirurgia. Cortou tudo. Tirou as excrescências. Quando a pessoa quer, né? Porque tem alguns que não aguentam, nem faz isso. Mas a maioria aqui, vocês todos passaram por isso. Pessoa. De modo que vocês são pós-operados. Está entendendo? Evolutivamente. Roberto, tem lógica isso? Mas fala. Você falou que é cirúrgico, né? Que não tem nada ambulatorial. Então, é isso que você falou. A pessoa tem que estar lúcida mesmo, que ela está ali querendo eliminar as mazelas de maneira rápida. Gente, uma pessoa que não tem lucidez, chega 5 serenões perto dela, trabalha com ela, não percebe que é sereno.
É o mesmo... Então, para serenão, as pessoas sem lucidez, ele não precisa nem de esconder o anonimato dele, porque elas não sabem. Mas assim... Agora, para vocês, não. pessoa vai... Você já começa a dar trabalho para o serenão ser anônimo. Mas olha só... Vocês estão entendendo? Analogia que eu queria fazer, né? O senhor falou que muitos de nós, né, que são todos, foram pensados lá de determinados grupos da baratrosfera e foram levados para o curso intermissivo. Quando a gente saiu daquela condição da baratrosfera para ir já para o curso intermissivo, tem um gap aí. Você não vai sair da baratrosfera assim, lúcido, pronto para entrar no curso intermissivo. Tem uma assistência. Mas, por exemplo, isso aí é do trabalho que a gente fazia. Chega lá e faz um para-arco voltaico no cara. Como que é nessa transição? Ele já começa a melhorar e você já encaminha o encaminhamento. Ele vai para um lugar onde ele descansa, um jardim, onde ele pode pensar melhor, onde não tem energia gravitante braba. Ele melhora rapidinho. Isso aí não, ele recupera. Agora, a recuperação íntima é só dele. Tem muitos que enclefam, dão para trás, abortam. E essa maior é feita no curso intermissivo. Tem uma pré antes. Isso aí é o exame de admissão. Tá. O período da admissão. Vestibular. Tá. Exame de admissão. É exame de admissão do jeito que existia aqui nos ginásios antigamente. Como que acontece assim? A pessoa ela é pensada lá da baratrosfera para ser levada para o curso intermissivo. Então ela vai estar convalescente, né, ainda dessa saída. E tem uma coisa que você esqueceu. E se ela não reage? E se ela não melhora? Dela, então, mas se ela não reage? Se ela não reage nesse período preparatório? Do jeito que é feito, não tem saída. Ela é muito espicaçada pela própria realidade. Ninguém chateia ela. Ela que se chateia. O processo todo é de autoconscientização. Agora, o problema de esclarecimento mais sério é que aquele encaminhamento é de exame, autoanálise violenta. Isso aí melhora. Agora, a coisa que você esqueceu aí, que eu quero voltar o meu dedão do dicionarista, são as companhias. Você esqueceu do grupo. Geralmente, cada um de vocês saiu como sendo o melhor que estava lá naquele grupo. Então, vocês têm um rabo danado atrás. Cadê a rabeira? Cadê a farândula? Cadê a caterva? Cadê a manada? Vocês eram de uma manada, foram extraídos lá, pinçados da manada. Agora, cadê o resto? Cadê os elementos da manada? Vocês estão entendendo? É a turma evolutiva. Então, veja, são esses que tem a família nuclear, a coisa toda, os amigos profissionais, a turma que vem e tal, círculo social. Outra coisa, os seus pacientes, lá, doutor, lá atrás de você. Você sabe que tem um doutor atrás de você. Seus pacientes. É isso. Entendeu? Agora, veja. Você, então, atende um monte. Aí você pensou que você atendeu tudo, que nada, está só começando. 10%. Ainda tem muita gente atrás. Pode coçar a cabeça. Está coçando a cabeça. Mas interessante, professor, que essa turma, vamos pegar o exemplo do grupo familiar, né? Estava lá do grupo, ela veio antes. Não, eles são encaminhados às vezes, e às vezes também você... O pai e mãe vieram antes. Aquilo acertou a situação. Olha, vamos aproveitar, o momento é esse. Agora, tem outra coisa também que você esqueceu. Você pensa que você foi para o curso intermissivo, depois você apareceu aqui logo? Na outra semana? Tem gente que passou em 50 anos. No até curso chegar. Intermissivo? Mas... Foi por isso. Assobiando. Professor, mas isso tem relação com o momento que ou você estava lá acertando as coisas, realmente tinha coisas sérias para acertar, ou porque você estava participando de algum momento de assistência. Escuta, a maior prova que eu estava lá são vocês. Ninguém faz essas coisas que eu faço aqui sem ter trabalhado antes. Senão já teria dado algum que trocou. Por que as coisas se abrem para mim? Porque eu trabalhei antes. Uma outra coisa, como sempre, eu chego primeiro. Tive que esperar 2 gerações. É sempre assim. Até
tudo de caso pensado. Agora, não fica pensando que eu sou o único e que eu sou bom nisso. Não sou, não. Não, até porque a gente... O reurbanizador demorou quase 900 anos para fazer o negócio dele. A vida dele de 30 e poucos. Eu acho que ele teve entre 32,5 por aí da idade dele, pelo meu cálculo. Agora, demorou quase 900 anos para preparar essa vida. Ele sabia que viria. E num corpo todo estrangulado. Pense nisso. Mas é interessante porque também as coisas se abriram para a gente está aqui hoje. Não, e eu cheguei também com a corda toda para falar tudo que eu posso, né? A corda toda para mim, quer dizer, dentro do meu livro. Eu abro o jogo com vocês. Isso nunca aconteceu antes. Jamais um serenão chegou em algum lugar e falou do jeito que eu falo. E eu não sou serenão. Agora, você pensou o dia que nós estivemos aptos para receber um serenão aqui? Como é que não vai ser? Ou nessa vida ou noutra. Isso aqui eu quero ver. Deus está aí. Vou sair lá do fim do mundo. Se eu estiver na China, eu apareço aí. Para ver esse negócio. Não, vai ser na esquina tal, às tantas horas. Vão dar chope. Vamos ver, né? Lá nessa ocasião, não. Ó, eles vão oferecer aí um coquetel só de produtos naturais. Tal. Sem nada. Professor Valdo, antes do período dos 214 anos, o senhor teve algum outro período de permissivo mais longo? Não, desse tamanho não. Não? Esse aí é o maior, bateu o maior. Foi o maior, então. Até que tinha coisas que era para ser feito, mas não dava. E outra coisa, o meu era para ser um pouco mais. Mas eu tive que fazer esse negócio lá na Espanha. Tá. Aquela... E eu já tinha feito essas coisas de mini proex, mini existência, antes, há muito tempo. Entende? Que é o que a monja fez lá, etc., naquele caso ali. Mas só assim para eu entender, teve o 214 que foi o maior. O segundo maior teria sido mais ou menos quanto tempo que o senhor passou no extrafísico? Não, isso eu tive, pensar. Coisa assim de 50, 60 anos eu tive, tá mais certo. Uma vez. Eu sei disso. Por isso que é difícil querer me localizar como pessoa humana, porque há lacunas. O senhor passou bastante tempo no extrafísico, então? Não, não é que eu passei, não é assim. Não? Isso depende do período. Tá. Entendeu? Tem muita coisa assim. Que, lá pelas tantas, você atende ao prioritário. E esse prioritário nem sempre é você que sabe. Aquilo já vem indicado. E você segue aquilo que fala. Porque você admite, você atende, você não é boba. Você não vai brigar contra aquilo que é mais lógico. O povo que entende mais sabe os resultados possíveis de acordo com o seu temperamento. Então, tudo é temperado com o temperamento da pessoa. Vê se me entende. E não é só a pessoa que decide isso. Quanto mais ela evolui, menos ela decide. Isso é que é o paradoxo da evolução. É bom vocês anotarem isso. Eu já falei isso aqui antes. Mas o que é? Valdo, no caso, esses 50 anos entre o curso intermissivo e a primeira ressoma poderiam ser considerados como positivo ou como negativo no caso a pessoa não... Olha, o problema de perdurar a duração de uma pessoa na intermissão não interessa nada. A duração é secundária. Interessa o seguinte, qual a qualidade disso? Uma intermissão de 5 anos pode ser superior à outra de 500 anos. Se 500 anos a pessoa estava lá e era um vegetal, não adianta nada. Agora, com 5 anos ela está super lúcida, fez uma opção de coisa, vale muito mais. Então, o processo é de lucidez. A mesma coisa aqui na Terra, não adianta nada. Uma pessoa que teve 100 anos, os últimos 30 anos já está com Alzheimer, o que adiantou? Mas em linhas... Isso ela está vegetando, isso não resolve. Mas, Valdo, em linhas gerais, esses 50 anos da gente aqui foi por falta de preparação para a ressoma, foi perda de tempo, ou a gente aproveitou para fazer alguma coisa assistencial? Lá quase sempre a pessoa estava se preparando mais, porque tinha muita enguiço, como dizia antigamente, muita engresia. Entende? Você já viu falar essa palavra, né? Engresia. Engresia até um certo ponto aí é o tipo de estresse, a tensão, é a coisa difícil, a entropia, tudo é isso. Então, são conflitos que precisaram ser resolvidos. Então, você fica atendendo um, atende outro, porque a hora que você viu aquilo, a extensão da coisa... Agora, tudo que tem nessas vidas anteriores, que vocês lembrarem,
tudo vai ter que ser resolvido. Mas, Na hora que você tiver algumas retrocognições, não pode ter muitas. Senão, você desespera. É muita coisa que tem para ser feita. E não adianta fugir. E essas coisas também não são gratuitas, não são fáceis, não são de lambuja, não são de bobs, você está entendendo? Elas têm um preço. Mas, Valdo, no caso dos 50 anos, aconteciam após o curso intermissivo. Então, a gente... Não é após. Isso faz parte do curso intermissivo. Eu entendi. Tem gente que fez um curso intermissivo aqui de 1 ano. Outras fizeram de 50 anos, por que não? Até ela chegar a entender tudo o que era um senhor problema. Que você falou... Eu conheço gente que já quis fazer curso superior, só foi fazer os 58 anos. Agora passou mais de 40 querendo fazer curso. E não fez. Mas não Foi empurrando com a barriga, um milhão de coisas. Extrafisicamente isso acontece. Devido ao problema do povo. Mas a turma que está atrás, a farândula, a tropa, foi deixada para trás. Mas existia o caso, por exemplo, da pessoa fazer um curso intermissivo, ela acabar o curso intermissivo, ela ter que passar um período no Pombal, por exemplo, e de aí ela resolve. Não, ela já está lá. Você ainda não entendeu. Mas o curso intermissivo acontecia dentro do Pombal? Você era lá um cavalo. Eles te laçaram, te pegaram. Então era chucro selvagem. E levaram para um local. Às vezes não dava para levar para o Pombal. Então levaram para o sub-Pombal. Tá. Ali foi para o segundo, foi para o terceiro. Lá pelas tantas, passar uma temporada, você vai para o outro. Aí você já está mais convicta, mais correta, mais lógica, mais racional, mais tranquila, para entender as coisas. Tranquila, presta atenção, tranquila. Uma das coisas mais sérias que tem. Então agora veja. Até chegar naquele ponto, então, que você começa a preparar para ver a vida que vai ser. Não, a sua vida. Então tem que esperar alguém que vai, o outro que vem, como é, de que modo que vai ser, as hipóteses, a possibilidade. Aí eles vão te encaixar nos grupos. Grupelhos, grupúsculos e grupinhos da evolução. Vamos dizer, grupos da grupo carvalidade. Então ali a pessoa vai ver onde é que ela encaixa. Agora veja, a maioria de vocês, uns demoraram 5, outros 10, outros 20, outros 50. Agora, todos eles iam encaixar. No fim, conseguiram colocar a turma dentro do curral para parecer o curralão grande, que é o nosso atual. Tá, então é aí que a pessoa ia para o curso intermissivo. Ela está no curso intermissivo. O curso intermissivo ele é teórico e é prático, ele tem que ser vivenciado. Por exemplo, eu posso falar que o meu curso intermissivo começou no ano 1100. Pensa nisso. E que você falou assim, Valdo, que agora, eu não por estou exemplo, entendendo. Lá para aquela data que eu falei aqui, 1683, eu já tinha noção, já bem avançada disso. Tá certo? A hora que eu dessomei. Na segunda dessoma, em 83, entendeu? Mas vale... 1683. Não, 51 1651 é uma coisa. Estou falando é quando é que eu dessomei. Foi 1683. Foi mais ou menos isso. Eu tenho uma leve alteração nisso aí, porque aconteceu uma opção de coisa que eu não tenho certeza absoluta. Cada processo calendário gregoriano, para mim, o que eu vejo é o processo estatístico, o que aconteceu. Entendeu? Eu marco uma opção de coisa por aí. Isso eu aprendi com o nosso amigo, meu maior amigo. Não sou besta. Entende? Já que, aqui, ó, vamos estudar? Qual que é a linguagem da ciência hoje? Não é mais do latim, é inglês. Então vamos dominar o inglês. É a mesma coisa aí. Vamos estudar? O que interessa? Qual que é a acronêmica real? Não, é a paracronêmica. Então para que eu estou com essa? Aqui eu falo nessa, mas não é essa que eu sigo. Isso também não sei. Não, eu vou esperar ver se eu consigo entender mais na frente, então. Pessoal, aqui a frase. O senhor já falou aqui várias vezes que essa possivelmente é a primeira vida que a gente está vindo mais lúcido, né? Depois do curso. Esse nível de lucidez. Depois do curso intermissivo. Por exemplo, vocês nunca tiveram uma vida que você passou 3 anos pensando em consciência do jeito que está aqui. Você tem mais de 3 anos. Tem. Aí eu queria...
eu queria entender o seguinte paradoxo, né? Então vamos supor, né, realmente essa é a primeira vida com mais lucidez depois do primeiro curso intermissivo. Não, aqui você tinha até lucidez artística, lucidez artesanal, lucidez musical, lucidez de bailarina. Isso resolve? Mas a minha questão é a seguinte, em relação... Não, isso resolve? A minha pergunta chata é essa. É essa? Que lucidez besta é essa? Se a gente sabe que hoje, quanto menos conflituosidade a gente tiver, a gente vai atingir mais rápido o processo assistencial de alto nível e assim se aproximar da desperticidade, como que fica aquele momento que a gente precisa dos conflitos, das crises de crescimento diárias? Você sempre vai precisar. Então, mas... Eu, para mim, até serenão é capaz de ter a crise de crescimento. Mas o senhor mesmo já disse que, por exemplo, a hora que tem que priorizar certas coisas e fazer que não depende dele. Mas A crise de crescimento vem, é aquilo que eu te falei, as companhias. Mas eu queria entender que, por exemplo, o senhor já disse que, por exemplo, hoje o senhor já não tem mais isso, não tem nada que gere conflitos. Certos conflitos grandões, triviais, que eu tinha há muito tempo, eu não tenho mais. Quem viver comigo, eu acho que sabe disso. Então, pergunta para os outros, vocês não devem olhar isso para mim. Olha quem me conhece há muito tempo, vê como é que eu sou. Vê se eu não sou o Jaime Movali. Eu não tive epilepsia quando pequeno. Tá certo? Então hoje... Minha vida foi outra, é diferente da dele. Então, hoje as preocupações, por exemplo, do senhor são outras, a questão de terminar a enciclopédia. É um tipo de conflito, assim, que o senhor quer terminar. Não é conflito, isso aí é o seu encargo. Entende? É o seu desempenho. Mas o trabalho que você tem. Outra coisa. E isso é você que sabe. Você tem autoconsciência disso. Óbvio. Ninguém precisa me mandar para isso. Essa é a responsabilidade sua. Mas como que você muda a qualidade desse conflito, né? Essa crise de crescimento que você precisa e ao mesmo tempo não ter conflito. Você começa a priorizar as coisas do ponto de vista da evolução, para atingir maior número de consciências. Atingir, que eu estou falando, positivamente, do ponto de vista sadio, melhorando a qualidade evolutiva. Mas é quando você deixa de pensar no ideal e no que é real, que tem de fato, e pensa no que é necessário. A hora que você deixa a fantasia e vem para a realidade. Aí você põe os dois pés em cima da rocha e vê o mental soma no cosmos. Tudo muda. E aí você faz o que é necessário. E outra coisa, aí você já não quer saber mais de paródia, de ilusão, de desenho animado, de ficção científica, nenhuma ficção mais. Você não quer mentiraria, você já se encheu, está saturada da mentiraria. Você quer tudo real. Agora, você vai chegar numa realidade que vai fazer igual às minhas reações. Eu, como homem, quer dizer, um ser humano, eu não quero nada de bom aqui. Coisa séria para mim, quero saber disso. Se querem me dar, esperem. Quando eu virar consciência, que aí é uma coisa mais definitiva. Aqui nunca é. Primeira coisa, a gente não recupera todos os cons. Todos nós aqui somos caricaturas de nós mesmos. E outra coisa, com esse nível de lucidez que nós temos, que a gente nunca teve antes. Mas ainda somos caricaturas. Mas então... Todo mundo aqui tem mais lucidez se der chance. Então o ideal amanhã era arranjar um laboratório de lucidez violento para todo mundo recuperar os cons, nem que seja 5 minutos lá dentro. Alguma coisa vai acontecer. Esse é um dos temas que a IEC estuda. E a base para isso, professor, eu posso dizer então que é a reciclagem pensênica, né? Começa com a reciclagem pensênica. Tudo é reciclagem pensênica. Sem a reciclagem intraconsciencial, não há nada extra. Não há nada de fora. Tem lógica? Tem. Agora, gente, aqui outra pergunta. Principiologia, o mega princípio da Megatares. Qual é o mega princípio da Megatares? Como podemos aplicar de forma prática no dia a dia? A primeira coisa é o seguinte. A Megatares é o processo de você esclarecer. Qual é o princípio seu? É o nível da sua autoconsciencialidade maior que você consegue passar para outra pessoa. Então, por exemplo, a minha Megatares é um nível, a sua é outra, a dele é outra, a dele é outra. Os níveis variam, dependendo do nível de lucidez da pessoa. Então, é um processo de cons. Por quê? A Megatares é esse crescimento. Esse crescimento precisa de ter o nível de lucidez.
Se não tem isso, como é que chega? Então, o verdadeiro mega princípio é a pessoa raciocinar com a lucidez máxima possível que ela é capaz de alcançar e passar esse raciocínio elevado para os outros. O que é que eu tento fazer aqui? É justamente isso. Eu tento dar a vocês gratuitamente, sem cobrar nada, eu não estou vendendo, sem cobrar nada, a ideia máxima que eu tenho para ajudar todo mundo no processo de evolução. Isso é que os serenões fazem. Agora, do ponto de vista prático, é melhorar o desempenho no processo da comunicação, né? Que é o que eu tenho feito. Faço uma força danada com isso. O professor diz que só deve praticar TENEPS quem não tiver pendências. Pergunta, não escrever no livro que se deve, pode ser considerado pendência para ser... Não. Você tem que escrever o livro pouco a pouco, mas começa a fazer a TENEPS que vai ajudar a escrever o livro. Uma coisa vai ajudar a outra. Aí é que é o negócio que a gente está falando aqui, da priorologia. Pensa bem na prioridade. Agora, o problema é o seguinte, você tem que escrever um livro. Isso pode ser até a sua mega GESCOM. A TENEPS vem antes. O processo todo da TENEPS tem que vir antes disso. A TENEPS, antes de mais nada, é da preparação da pessoa. E ela segue na execução. Então é muito sério a pessoa pensar na tenepsologia. Agora, como ter maior lucidez? Como recuperar cons? Essa farândula que o senhor mencionou, que ficar na baratosfera, se você está mais lúcido, mesmo assim, voltamos para lá para fazer os acertos, mas é lógico que pergunta. Se prepare, ninguém fica livre de ninguém, não, ninguém perde ninguém. Nós temos que ir. E outra coisa, você é a pessoa mais preparada para ajudar esse que ficar para lá. Não sou eu e nem ela. Eu tenho os meus. E já são muitos. Ela também tem os dela. Que já são muitos. Então, cada um de nós tem a nossa freguesia, a nossa clientela, o nosso ciclo de relações evolutivas, que nós não podemos jogar fora ou jogar para cima. O negócio é enfrentar, é fazer o confronto, é encarar. E impacto frontal, às vezes. Professor, como é que eu avalio, já que o senhor está falando aí dos nossos grupos, como é que eu avalio se a minha docência, se o livro que eu escrevo está fazendo está colaborando na Megatares? Como é que eu faço? A primeira coisa é você ver a assistência que você está tendo. Quem pratica a Megatares aumenta a assistência. E essa assistência vai ficar de uma tal maneira que fica iniludível. Ela fica óbvia, explícita. Você vai acabar vendo. E você vai reconhecer aquilo. É por aí que você vai ver. Onde é que a gente chega? É porque você tem um amparo de função para a docência. Existe sempre um amparo de função, não é? Mas existem certos assuntos e certas aulas que você dá que você tem mais amparo. 400 pratas, né? 24, professor, não é 400. Não, eu falei 400, até 400 você pode dar. Mas foram 24 e esse virou exemplo de aula e faz um sucesso danado. Você ainda fala até hoje? Sim. Pessoal, só mais um pouquinho, professor. Tem mais uma questão. O senhor estava falando ontem do holorgasmo, né, da dupla. Como é que a gente avalia o mais forte energeticamente na dupla? Isso aí é os dois que têm que conversar, né? Quais os fatos que tem? O que é que já aconteceram? O que já viram um com o outro? Outra coisa, um faz aquavoltaico no outro, depois reciprocamente. Vamos ver quem é que vai. E outra coisa, faça o torneio energético. Você sabe qual que é o torneio? É o chamado desafio da energia. Agora, o nome não é esse, não. Como é que é aquele negócio que eu tinha? Duelo. Duelo energético. Esse aqui é o nome. Mas tem alguma técnica para fazer isso? Agora faz o duelo energético entre vocês dois, para ver quem pode. Quando estiver tudo em paz, um ambiente só vocês dois, uma lua de mel, a segunda, a terceira ou a 20ª, então você fica um lá com o outro e vê quem é que pode. Vamos ver a situação, como é que está. Faz o teste. É assim que a pessoa chega lá. Agora, vocês dois é que tem que resolver. Quem sou eu para dar palpite nessas coisas? Eu queria entender como é que a gente mede isso, professor. Até hoje não consegui. A medida é isso. Agora, é muito difícil chegar nisso, porque tem que haver uma porção de interação de interesses, de emoções, interação sem conflito. Então, é seríssimo.
não é qualquer um. Você pode olhar uma pessoa que às vezes já fez até bodas de ouro. Não estão preparados para fazer orgasmo. Às vezes até que esteja, mas o outro não. Sim. Entendeu? Entre os parceiros. Então, são os parceiros que têm que definir. Né? Professor, o senhor estava falando aí para o Roberto a questão do discernimento levar à cogniciologia. Ontem eu estava pensando sobre essas duas questões, a cognição e o discernimento, né? Autocogniciologia e autodiscernimentologia. Fiquei pensando um pouco nessa relação de causa e efeito. Né? Essas coisas estão muito entrelaçadas, né? Um caminha junto com o outro, né? E a verdadeira, a gente poderia dizer que a prioridade da autocogniciologia é essa recuperação de consciência que o senhor colocou ou não? É a qualidade dela. Uma pessoa pode ter uma cognição impressionante, só de coisa inútil ou negativa. Eu pensei nisso também. Tem muita gente uma pessoa pode ter a historiografia dentro da cabeça, só de besteira. Um cara que só relacionou guerra e jeito de matar os outros, o que resolve? Isso é medicina. Mas dentro da recuperação de consciência também pode haver essa falta de priorização. É isso que você está colocando? Sempre tem que colocar a qualidade. Qual é a qualidade evolutiva das coisas? Por isso que a gente fala. Essa qualidade, quando eu falo, é a qualidade evolutiva, cosmoética, para frente. É aquela que produz. Seriam os cons magnos. Vai ver, se eu for falar isso em certos lugares por aí, até na academia, todo mundo vai rir de mim. Vão achar que eu sou quixotesco, entendeu? Que eu sou Papai Noel, que eu estou inventando, que isso é uma ilusão. Agora veja, para vocês entenderem isso que eu falo, quantos anos nós não estamos trabalhando nisso? Então não adianta nada eu ir na faculdade, daí falar qualquer coisa disso. Não tem ambiente. Ninguém sabe nada, está tudo ocado. Aí é o que o cara fala lá, é a oquidão. Oquidão é o vácuo. O gap é muito grande entre esse conhecimento prioritário com essa turma toda da eletronáutica. Entende? Não dá. Agora vocês já não me têm assim, como um tão doido mais. Entendeu? Lá não. Eu sou um doido. Outro vai falar que eu sou místico. Outro vai falar que eu sou quase sempre quixotesco. Todo mundo na lua. Vou fazer uma outra pergunta aqui um pouco diferente do assunto. Qual que é, na sua opinião, a convergência máxima pró-evolutiva, né, cosmoética, entre a extrafisicologia e a holomaturologia? Essas duas especialidades. A coisa mais séria é a serenologia assistencial. É você ter equilíbrio para fazer uma assistência maior. É o que o serenão tem. Que é extrafísica. Agora veja, essa serenidade dele existe por causa da cogniciologia. Então há uma lucidez enorme, aware. Ele está muito esclarecido, muito esperto para a coisa. Muito alerta para a realidade, para a prioridade evolutiva. Essa cognição mais ampla que mantém ele nessa situação de pacificação íntima exacerbada. Agora veja, se nós formos pensar, todo mundo chega a essas coisas que eu falo aqui. Não tem saída. Não há outra saída. Não há outra alternativa, não há outra opção. Agora veja, por que nós não pensamos nisso em outras vidas? Está vendo como é que nós somos? Nós tropeçamos nas próprias pernas. E caímos. Isso é que é o difícil. O que você quer? Valdo, você poderia explicar melhor como é que a TENEPES ajuda a pessoa a escrever o livro? Como é que essa ajuda? A hora que a pessoa começa a praticar a TENEPES, ela começa a se entrosar com a paraprocedência dela. Vai ter um amparador que vai ajudá-la. Ela vai fazer assistência por um monte de assistidos, todo dia. Com isso, ela já começa a ser praticamente semiconsciente. É que às vezes demora muito. Que a pessoa todo dia vai arranjar uma dor de barriga, vai fazer uma besteira, vai arranjar um conflito. Mesmo praticando a TENEPES, tem muita gente que é conflitiva demais. Entende? Há uma conflitividade enorme. Então isso tem que dar um jeito. Você está entendendo? Agora, ela predispõe tudo. Por quê? O holopensene vai melhorar, a base intrafísica da pessoa vai melhorar, ela então vai se predispor melhor,
ela vai melhorar, porque na hora que ela vai mexer com energia todo dia, a homeostase do corpo, os órgãos e sistema do corpo, desde o sistema nervoso central até o hálux, o dedão do pé, tudo fica mais equilibrado. Se equilibra o corpo, já predispõe o processo de emoção. Se a emoção já está predisposta para melhorar, já vem mais holomaturidade devido ao discernimento. A pessoa fica mais racional, ela fica mais lógica, ela tem uma retilinearidade, um modo de pensar, de pensionizar. Então, ela está preparada para escrever um livro, por exemplo, de alto nível, com equilíbrio, sem excesso, sem besteira. Você entendeu como é que uma coisa ajuda a outra? Então, a TENEPS, antes de mais nada, é ajuda ao tenepsista, ou a tenepsista, a mulher. Em primeiro lugar, é ela que é a primeira assistida. Se a pessoa pensar nisso, tudo muda. Então, a coisa toda é o seguinte, para indicar tudo certo, para fazer o endereçamento correto da convergência, da confluência dos esforços de uma pessoa. EV, arco voltaico, base intrafísica, TENEPS. Você está entendendo? Por aí a pessoa vai. É o caminho. Agora, tudo uma coisa depende da outra. Na vida tudo é assim. Professor, na organização do verbete, a gente entende que Megatars tem bastante relação com parapedagogia, certo? Mas eu não encontrei parapedagogia. Eu sei que é bem óbvio. Mas quando a pessoa for procurar no remissivo, quais são os verbetes que tem, não é interessante ter alguma referência? Não, isso já tem os próprios verbetes, mas eu já coloco, já na introdução, já falo isso. Uma pessoa que quer ver um resumo da enciclopédia, ela chega no verbete e leia. Eu entendo. Mas a introdução já mostra isso. Não, no caso, para encontrar esse verbete a partir de uma pesquisa de parapedagogia. Não, aqui, eu estou só com 1000 verbetes, né? Eu quero chegar no mínimo a 2. Não, então é isso que eu queria fazer. Não teria uma referência necessária? Qual que esse seria um critério? Com o tempo você vai ver, as referências já tem a remissiologia. Eu já estou fazendo isso agora integrado, mas só vai melhorar mesmo mais tarde. Então, de outra forma... A remissiologia é isso. No caso, a parapedagogia, a relação com a Megatars, qual é a questão que está aí, pode ser referida como uma relação entre Megatars e parapedagogia? Não, eu acho que isso tudo é pequeno que você está pedindo. A extensão é maior da quarta visão disso aí. Tem que colocar uma série de especialidades, com indicação de uma série de temas simultaneamente. Se eu colocar isso isolado, não é nada. Não resolve. Por isso que eu comecei a mostrar a remissiologia. Agora, eu mostro outras coisas. Eu falo em 6 divisões que cada verbete tem. Falo que cada verbete tem no mínimo uns 25 logias, que são as seções específicas. Então, isso tudo, a pessoa começa a ter uma visão do que é. Agora, vamos supor que amanhã ela queira encontrar alguma coisa. Isso nós vamos colocar de tal maneira que ela faz pelo find. Ela procura qualquer coisa que ela vai ver um monte de situações. Você veja bem, só de pegar a inteligência evolutiva, em 1000 já tem 351 vezes referência ao processo. É de propósito. Aqui tem escola, fala de tarde expositiva. Tem outras entradas não que dá para Mas achar. eu acho o seguinte, o processo todo é grande em matéria da mega escola. Então, por exemplo, a pessoa pega lá e vê quais são os verbetes que a gente falou em mega escola terrestre. É muito superior isso. Mas, então, de maneira mais direta, por que não colocar a parapedagogia na interdisciplinologia? É porque tem um monte de coisa aí. Escuta, eu estou querendo entrar com outras especialidades mais sérias, fixadas. A dúvida é por que não? Pode pôr, tem um monte. Mas olha, outra coisa, você viu o que eu falei aqui antes? Sim. Que esse verbete só tem 2 páginas e meia. Que é para a pessoa pensar o que é isso. Você já notou que pelas perguntas, como é que vocês têm dificuldade de entender o que é Megatars? Você viu? Desde o início, tem as perguntas aí em cima. No entanto, todo mundo sabe o que é Mega, todo mundo sabe o que é Tars. No entanto, ninguém sabe exatinho o que é que a gente está querendo dizer com Megatars. Por isso que eu quis fazer uma coisa pequena, pequenino, mas resolve. Você veja que só tem 3 máximos. Agora, gente,
3, 36 e 3. Teve um verbete que eu trouxe aí outro dia, que é 6, 67 e 6. Eram 6 páginas. Essas são as alterações dos verbetes, a instabilidade do processo da ideia. Tudo é de propósito. Você tinha dito lá que quanto mais a pessoa evolui, menos ela decide. Quanto mais a pessoa evolui, menos ela decide, você tinha falado antes. Agora, menos ela tem decisão coletiva, grupal. Eu queria que você mais ela tem decisão grupal. Estendesse isso em relação ao livre-arbítrio também. Não, esse é o maior livre-arbítrio. O maior livre-arbítrio que tem é aquele que atinge o maior número de pessoas, e não só você. Mas ela disse... Não, para pensar no que eu estou falando. Calma, vê o que eu falei. O maior livre-arbítrio que uma pessoa tem é aquele que sai de você e atinge maior número de pessoas de maneira evolutivamente cosmoética. O que você acha? Isso é terrível. Agora, isso engole o determinismo, engole todos os processos de lei do retorno, causa e efeito, tudo que tem por aí. Essa que é a verdadeira megatarse. A gente não explicou aí. Ela decide menos por quê? Decide menos porque ela está entrosada dentro de um maxi-mecanismo de assistência muito superior a ela, que chega num certo nível que é muito superior à Terra. Aí você já está mexendo no nível que é extraterrestre. Extraterrestre que eu estou falando quer dizer plus, além, beyond, Terra. Já não é mais esse sistema solar, é outra coisa. Então mudou tudo. É assim que os serenões pensam. E é assim que o transmentor já começa a pensar na opção de coisa. Entendeu? Agora, eu tenho que ficar com os pés aqui em cima da rocha, então eu não posso pensar. Ela decide menos... Eu só tenho os vislumbres, tenho os lampejos, mas eu não sou profissional disso. Essa menor decisão tem a ver com as consciências acima dela decidindo o processo? Não, tem a ver com as decisões que vêm de um colegiado superior à pequenina pessoa dela. Então a questão do maxi-mecanismo. Tudo, é isso aí. E você é uma mini peça. Agora, nós somos minimíssimas peças dentro de maximíssimos mecanismos, de tudo quanto é tipo. Aí é que muda tudo. Se nós pensarmos assim, nós vamos ter mais senso de grupalidade. Eu tenho insistido muito com isso para que nós aprendamos o processo da megafraternidade entre nós. Então, por exemplo, como é que uma pessoa chega aqui e vira a cara para outra e passa assim 6 meses virando a cara? Como é que ela vai ser mini peça? Não adianta vir falar que pode falar o que for. Isso é só aparência, mas não é. Os fatos não mostram isso. Não tem jeito. Agora, o pior de tudo não são os fatos, são os parafatos. Os parafatos são mais poderosos que os fatos. Entende? Eles têm ascendência sobre os fatos. Então, por exemplo, você tem uma pessoa, uma personalidade humana que dirige você. Ele é superior a você em alguma coisa. Vamos supor que você tem um emprego, é o seu chefe, e aquilo domina uma opção de coisa, tudo seu. Ele não vale nada perante determinadas consciências que são muito mais evoluídas que eu, você e ele. Então pensa. O processo extrafísico é muito mais sério. Então, com a cosvisão na mão, toda a conversa que passou antes fica anulada, está prejudicada, não interessa mais. Agora, a cosvisão, ela começa a nascer assim, no horizonte, igual o sol que está começando a nascer, com a dispersidade. A Megatares, eu tenho a impressão que, pelo que você falou hoje aqui, ela só vai ser entendida com cosmovisão. Pois é, mas a coisa melhor que tem é que nós já podemos começar a pensar no que é a dispersidade, para começar a entendê-la daqui a uns tempos. A gente já começa a teorizar isso, fazer hipótese, entende? Começar a elucubração a respeito do que é ser um ser desassediado, permanente, para sempre. Total. Entende? Esse é o caminho.
Tem que começar a pensar nisso, para ver como é que nós vamos aplicar. Agora, eu acho que vocês vão chegar num certo ponto que as coisas vão ter uma confluência de tal maneira que vocês vão ser potencializados antes daquilo que vocês esperam. Muitos de vocês vão ultrapassar a própria marca. Vocês vão ter surpresa com vocês mesmos. Entendeu? Estou falando positivo. Nesta vida. Nessa vida. Mas então... Professor Valdo, qual seria a diferença entre a Megatares e a Minitares? Quero entender esse prefixo. Mega. A Minitares, por exemplo, é a hora que você está numa cidade e aparece um cara que está lá e fala assim, eu estou com a menina aqui que está passando mal danado, onde é que é o primeiro hospital que tem aqui? Essa é a Minitares. O que você acha? E você sabia onde é que é o hospital? Você informou direitinho. Não, eu vou com vocês. Segue aqui, entra aqui, vai ali, tal. Isso é. Aí já é a parte prática da Tales. Isso não é TACOM. Por que o senhor está colocando assim essa distinção agora, né? Porque a gente sempre falou de Tares só, sem prefixo. Nunca, ao menos eu... Desde o início, do princípio, do começo, foi você que não chegou lá, Alexandre. Sim. Mas não, eu já falei nisso tudo. É o mega, esse prefixo. Eu não conhecia. A palavra, o prefixo mega eu uso demais. Isso eu sei. Então veja, a mega seria 1 milhão de tarefas de esclarecimento simultaneamente. 1 milhão dessa mini aí. 1 milhão. 1 milhão de vezes que você levou a pessoa para o hospital. O Valdo, você falou que agora, um pouco que muita gente vai passar os próprios limites. Quais são as evidências para você chegar nessa conclusão? Por que você fala isso? É o sinergismo? Eu falo pelo seguinte, aqueles que estudarem mais, do ponto de vista teático, eles vão inevitavelmente chegar nisso. Devido à mudança de padrão intraconsciencial, que é o que eu falo aí, a retilinearidade do pensamento, a pensanização. Se as pessoas encaminharem o negócio de pensanizar de uma maneira mais certa, sem muito meandro, isso vai ser inevitável, Mabel. Tem jeito. Porque depende disso. Depende disso. A gente priorizar a vida. Mesmo quando a gente quer priorizar, a vida não permite a priorização. Vocês já perceberam isso, né? O chefe aqui está tentando priorizar certas coisas o tempo todo, sempre ele se enrola. Agora que ele está começando... não é? Está começando a respirar. Agora vai. Dessa vez vamos. Dessa vez vamos. É duro. E outra coisa, se você for olhar, antes, você sempre achava que você tinha uma razão total. Não havia outra saída. Você sempre estava com a razão. Agora, vocês vão começar a se arrepender, não demora. Aí você vai ver que você não tinha tanta razão assim. E olha, isso que eu estou falando dele, se é praticamente, para eu ser bonzinho, 75% todo mundo aqui. E aqueles que não estão aqui. Ainda tem isso. E espero que o meu o seu exemplo até que é bom. Eu acho que pode arranjar uns piorzinhos para esse vídeo. Você até que está muito bom. Entendeu? Pode ser qual é a pior que existe. Agora, então, veja, priorização. Eis aí o senhor problema. E ninguém percebe que é problema. As pessoas vivem o problema, mas não percebem que ele existe. Quem é aqui que acha que está 100% prioritário naquilo que pretende fazer? Tem? Levanta a mão. Você, Sandra, está? Ô, Sérgio, você eu não perguntei. Pode abaixar a cabeça, porque eu não perguntei, porque eu te conheço. Roberto, você também não. Tá certo? Não, você que sabe. Eu não posso falar que é 100%. É a pessoa que tem que saber. Agora, por exemplo, eu faço um desconto, você sabe, hoje a gente faz desconto, que é quarta-feira e tal. Então, por exemplo, que seja 90%.
O que vocês acham? Já é um problemão. Ivanilda, você que está de braço cruzado, se defendendo aí, qual é o seu percentual? Qual é o seu percentual? Entende? Priorização. Você melhorou muito. Você melhorou muito, hein? É isso que eu estou perguntando, se já melhorou muito. Quem te viu e quem te vê, já não se faz mais Ivanilda como antigamente. Então, veja, o seu percentual. Uma coisa séria. Agora, tem mais um aqui. Qual a megatárise que é possível ser feita com uma pessoa em que o pai matou a mãe e depois se suicidou? Essa aí não quer nada, hein? O que vocês acham dessa, hein? Olha aqui. A megatárise é o seguinte, a primeira coisa que você deve fazer na vida, se isso atinge você, é dar o exemplo da melhor coisa possível e pensar positivo a respeito dos dois. E ver o que vai acontecer no futuro, que agora é difícil determinar. Se é uma outra pessoa, fala isso tudo que eu acabei de falar para você, você passa para outra pessoa. É uma saída. Isso é um jeito, né, da gente melhorar. A primeira coisa é ajudar as consciências que cometeram esse processo. E aí, ó, como um matou o outro e suicidou, ninguém está nessa dimensão, precisa ver o que aconteceu. E outra coisa, pensar positivo para a pessoa não ter uma carga de assédio mais violento por parte desse povo. Porque sempre pode ter problema nisso, né? Um caso desse, não tem saída. Aí, num caso desse, não tem tanto atenuante, só tem agravante, então a tendência não é boa, né? Tem que pensar positivo, muito seriamente. Escuta, Marta, eu vou aproveitar que você apareceu. Você pega com o Loche o endereço do Domingos, já? Não, mas ele tinha anotado. Ah, sei. Pelo seguinte, ele tinha anotado o endereço lá na hora. Mas não é confiável. Então tá, eu confio em vocês dois. Agora, quando for para mandar os livros, você me fala que eu vou. Nós vamos escolher nós dois. Nós vamos escolher. Tá certo. Tá certo. Tá bom. Tá. Os cariocas se entendem. Os dois são cariocas. Eles se entendem. Ah, tá. Mas quem é que está com o microfone? Aqui à esquerda, agora? professor. Exemplologia, página 84. O senhor faz uma divisão entre a megatárise intrafísica e extrafísica. Queria entender se um raciocínio meu aqui está correto ou não. Megatárise intrafísica, o trabalho interassistencial do despertamento das consciências para a alta evolução. Megatárise extrafísica, o trabalho interassistencial do despertamento das consciências para a alta evolução. Por que é que a megatárise extrafísica, às vezes, ela pode ser superior à outra? Por exemplo, vocês estão aqui por qual? Pela extrafísica. O que é que nós estamos fazendo hoje? A primeira, é a intrafísica. Era isso que eu estava pensando. Então, chega um momento que esse negócio vai cada vez mais ficando extrafísico, né? E chega um ponto que, pelo que eu estava pensando aqui, perde até certo ponto a razão de ser essa classificação. Você já está vendo tudo, né? Mas sempre vai ter. Né? Sempre vai ter, do ponto de vista prático. Esqueça o processo de não ter, porque ainda tem muita coisa pela frente. Tá. Muita chuva, trovoadas e tempestade. Pode ficar firme aí que vai ter muita coisa. Tá, mas dentro da Não dá para cruzar os braços. Né? Mas dentro da condição da desperticidade já está predominando a extrafísica, né? Já. Uma boa parte, né? Quando tem muita lucidez. Né? Como posso saber se estou no caminho da megatárise? Qual o padrão evolutivo de amparadores com os quais devo me relacionar para alcançar esse desempenho? A primeira coisa é o seguinte, pergunte para você mesma, entendeu? O que é que você está fazendo? E qual o nível de assistência que você tem? Por exemplo, hoje é dia, quanto mesmo?
dia 13 de agosto. É um belo dia que o povo gosta muito. Não é isso? Agora, veja, mas é quarta-feira, não é sexta. Geralmente o povo gosta mais de sexta. Mas então, a 13, quarta-feira, agosto. Então, você vai pensar, esses 13 dias do mês de agosto, eu tive algum conflito mais sério? Se você não teve conflito nenhum, você vai perguntar, e eu trabalhei, eu fiz alguma coisa? Eu fiz alguma assistência? Esse é o segundo. Aí, às vezes, pode ser que vai aparecer algum conflito. Agora, depois tem uma terceira condição. Eu fracassei no que eu fiz, ou eu saiu tudo mais ou menos bem? Eu tive, por exemplo, 90% de êxito no que eu fiz nesses 13 dias. Então, aí você vai ver que a sua vida está mais equilibrada e se tem mais assistência. Agora, por exemplo, não vale se a pessoa teve 2 acidentes de percurso em 13 dias. Não precisa nem de considerar nada que eu falei, tá certo? Tem lógica isso? Não é por aí. A estrutura é mais ou menos essa. Agora, Carla, eu estou vendo que você está aí e não falou nada. Por quê? Soval, está difícil esse tema para mim. Está muito complexo. Não é de complexo, ele é tão Está simples. muito profundo. Tem só 2 páginas e meia. Eu estou pensando, né? É que o senhor trouxe uma abordagem que eu não tinha pensado antes. Aí eu vi lá a precedência da mega fraternidade. Pois então, está mais. Veja, tá profundo. eu estou perguntando por você por quê. Cada um para direito. Não. Eu sei que tem uma para relação. direito está dentro disso aí até. Você está entendendo? É muito sério o que é que tem aqui no para direito. Entendi, pela precedência. Vale apenas pensar nisso. Agora, nas questões comuns, você vai olhar na interdisciplinologia, não tem para direito. Não tem. Mas tem coisas horríveis. A autocriteriologia, a interaciologia. A intencionologia. A intencionologia, como é que fica? A coisa séria mesmo é a interaciologia que está aqui. Que é a interação da pessoa com o resto. Por exemplo, esses 13 dias, uma pessoa pode falar, não, foi ótimo a minha vida. Ela também não fez nada. Ela estava numa fazenda chupando laranja. Então não adianta nada. O que adiantou? Entendeu? Então a interação é importantíssima. Está bem profundo. Eu acho que esse verbete é bem de conteúdo. Ele não, esse é conteudístico. Né? Total. Total. Agora, quem vai implementar e retocar todo vai ser a Rosa. Que ela vai mexer na filologia, vai mexer na holoteca. Vai aparecer coisas aí ainda mais. Tem muito mais coisa para acrescentar. Quando o senhor fala... Agora, examina bem a remissiologia, que já dá uma ideia para a pessoa. Uma delas sérias aí é a escala das prioridades evolutivas. Exatamente. Isso é assim, esse processo. Quando o senhor falou na fatologia lá da precedência da mega fraternidade, foi quando eu fiz o link. Isso nem é o para-direito entrevisto ainda. Então, está um gap assim enorme. Começando só a vislumbrar. É um lampejo. Eu entendi isso. Pois é, mas esse de hoje também está dentro disso. Agora, aqui tem muita coisa para ser acrescentada. Nós ainda não colocamos aqui. Tem muita coisa para ser vista. Lá atrás você falou uma coisa assim, né, que com a cosmovisão na mão, toda a conversa que passou antes está prejudicada. Está falando a questão do extrafísico, né? Que eu queria entender melhor, não ficou claro. É tão pequeno que não interessa vir, não entra mais em linha de conta. Mas como assim a conversa? Vocês vão ver como é que vai acontecer isso com vocês. Não estou entendendo. Por exemplo, eu tenho umas reações, né, que o povo não entende, né? Eles me chamavam de Brazilian Crazy. Por exemplo, a hora que eu combato Olimpíadas. Você já viu as pessoas que combatem a Olimpíada? É muito pouca gente. A hora que eu combato andar a cavalo. Esse aqui é o pior. Isso aí os caras falam, não, esse cara é louco. Agora eu vi para ele e falei assim, vem cá, vocês não têm aí, não construíram um lugar que só fabrica carro e tudo quanto é jeito? O que é andar a cavalo? Uma outra coisa.
Por que exaltar esse faroeste lá da Califórnia? Todo mundo... Para que isso? Deixa os cavalos em paz. Eles são consciência igual a gente. Agora, carro não tem consciência. É a gente que fez. Agora, cavalo nós não fizemos. Então, há uma invasão de propriedade alheia. Quem é o dono desse negócio? Quem é que são os donos dos cavalos? Agora, nós vamos lá, aquele negócio que eu falo, com um laço, pegamos o cavalo bravo, chucro, selvagem, lá no meio do... Não é? E a gente monta nele. Ninguém perguntou para ele se ele, eu posso montar em você, você permite, você quer, como é que é? Agora veja, está certo? Então veja, são as coisinhas que parecem frescurinhas e não são. Frescurite, como diz o cara. E não são. É um negócio para pensar. É o nível que nós temos aí da história. A hora, por exemplo, que o Einstein falou, não, eu não vou andar de rickshaw. Eu também falei a mesma coisa. Eu estava em Hong Kong, todo mundo foi pegar o negócio, estava querendo vir até a chuva. Falei, não, eu espero, vou julgar energia aqui que vai aparecer um táxi. E apareceu mesmo. E eu não andei de rickshaw, que é aquele cara que puxa você. Agora, no Rio, eles fizeram uma coisa parecida, mas já é bom, é bicicleta. A bicicleta é que carrega duas pessoas, você viu aquilo? É. Ecotáxi que chama. Esse, pelo menos, já está mais aliviado. Agora, olha, a gente vai pelo gastronêmio dos caras, né? Vai pelos os músculos daqui, ó. Mas pensa nisso. São coisas aparentemente muito triviais, banais, bobinhas, mas não são. A hora que a gente começa a considerar esses detalhes, a coisa muda de figura. A cosvisiologia, cosvisão começa a aparecer. Mas fala, Thaís. Professor, na página 84, você coloca na culturologia a cultura da evoluciologia, lá no final da página. Sim. Gostaria de saber, assim, o que faz parte da cultura da evoluciologia? Primeiro, a inteligência evolutiva que possa dominar pelo menos um grupo. Nós já estamos dentro da cultura da evoluciologia num local chamado Cognópolis, que é um bairro da cidade de Foz. Querendo ou não, a CCCI é mais ou menos isso. As ICs também estão caminhando para isso, as instituições consciência-docente. Cada concentração, entende, da consciência nos interesses, nas finalidades, nos objetivos. Isso é a cultura da evoluciologia. Agora, aí implica universalismo, cosmoética, um esforço enorme para a pessoa ser incorruptível. Tudo isso tem que entrar. Para manter o quê? O equilíbrio dentro de uma prioridade evolutiva maior. Então, a cultura da evoluciologia, ela está começando a nascer na Terra. E nós somos um dos polos disso. O que você acha? Eu estou falando evoluciologia, não é aquela da evolução do Darwin, sim, tá certo? Estou falando da evolução mesmo dos bastidores da própria realidade. Existem sociedades hoje que são mais, vamos dizer assim, não é evoluídas, mas são mais desenvolvidas, ou têm mais assim, humanidade. Mas o mundo sempre teve sociedades, nações, povos, estados mais evoluídos que outros. Mas e daí, minha pergunta é, no caso desses povos, eles têm inteligência evolutiva ou eles têm outras características que definem Não, eles têm uma inteligência evolutiva inicial, que está engatinhando. Agora, essa nossa aqui já é uma coisa mais abrangente. Se você for ponderar, não adianta. E isso dá uma responsabilidade enorme para nós. Para haver grupalidade evoluída, tem que ter a inteligência evolutiva. Ou não é possível haver sim? Não, tem que ter. Tá. Agora, a maioria das pessoas nem sabe que ela tem mais de uma inteligência. Que ela tem módulos de inteligência. Agora, é preciso entender primeiro esses módulos para a pessoa entender o que é a inteligência evolutiva, porque ela é uma inteligência mais sofisticada. Ela é mais composta, ela é mais ampla.
ela abrange um universo maior. Tá certo? Tá bom, obrigada. Professor, quando a gente tem uma pessoa que é muito conflitiva, como é que você ajuda essa pessoa a diminuir a conflitividade? Dando exemplo para ela, né? Exemplo positivo, palpáveis, concretos, mostrando a ela, direto ou indiretamente, que o conflito não traz nenhuma vantagem para ela. E que não adianta arranjar qualquer desculpa ou justificativa para cultivar o conflito. A maioria dos conflitos que existem, quando eles são muito prolongados, é porque são cultivados pela consciência. Se você mostrar a ela que aquilo é um mau negócio e é uma tolice que ela está cuspindo para cima, ela vai fazer força. Porque a maioria não quer sair daquela condição. Porque aquela condição exige uma reciclagem. A reciclagem tem um preço de esforço pessoal. A pessoa não quer isso, ela está com a lei do menor esforço. Ela empurra com a barriga, ela não quer saber de nada. Agora, às vezes, a primeira coisa que você tem que ver com a pessoa não é isso, não. Tem que examinar, porque às vezes ela está com cimenagem, ela está cansada, ela está esgotada, ela tem estafa, a cabeça tem preguiça. Você vai falar com uma pessoa dessa e ela tem branco mental, ela esquece das coisas, tudo isso, não adianta você estar falando as coisas mais sérias. Tem que melhorar primeiro o interior dela, o mecanismo dela. A máquina está falhando. Precisa ver onde é que ela está batendo pino, consertar aquilo, para depois você ver o motor, que é a consciência. Às vezes é uma ponta de eixo. Entende? O carro não está indo, não dá. Outra hora ela está intoxicada. É o que acontece com o carro. Se você entupir o escapamento de um carro, aquilo explode. Intoxicação. No nosso nível passa a ser até acidente de trabalho, né? Viver uma conflitividade diária. Lá vai você defender e tal. Não é isso? Atrapalha tudo, quer dizer, você... Atrapalha tudo, eu sei. Uma dupla que tem muito conflito acaba perdendo amparo. Agora, a primeira coisa, a maior parte das pessoas não gosta de analisar o tema conflito. Você olha até no cinema, nos filmes, fala assim, não, a gente conversa isso depois. Não, mais tarde. Não, deixa eu lá em casa, não sei o quê. Sempre tira na hora. É a opção de saída dessa. Isso é espontâneo na vida moderna, por exemplo. As pessoas não têm disponibilidade hoje nem para sexo. Mas nem no direito a gente fala de conflito, Waldo. A gente fala de normas, né? Pois é, mas... Agora a ideia chama eufemismo. É a eufemística, eufemisticologia, como eu chamo. É o que tem mais, né, por aí. Né? Ainda não foi feito um bom dicionário de eufemismo. Outra coisa, se fizer, vai ser um sucesso. Eu estou falando assim, um dicionário, 600 páginas só sobre eufemismo, de modo geral. Isso não foi feito, isso tudo dá para vocês fazerem. Existiria um capítulo do Para-Direito sobre conflitos? É a base, né? Eu confio em vocês. A Carla está ouvindo também, ela. Ó, tem outra aqui ouvindo também, quieta. Ok. Mas fala aí. Na tributologia, o senhor colocou assim, predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente o autodiscernimento. Mas desde o início está falando que megatares é esclarecimento, é mais mental somático, é mais discernimento. Como é que uma pessoa pode esclarecer outra se ela não tiver discernimento das parapercepções? Você acha que vai chegar? Mas assim, ele falou essa coisa. Eu já toquei nesse assunto. As percepções extrasensoriais são básicas nisso. Eu entendo isso, mas... São as mais avançadas que tem. Não são nem as sensações do corpo, nem os atributos mentais, psicológicos, ele predicados do... psíquicos. A coisa é acima do mental, então. Tá. Isso que eu queria São entender. os 3 tipos de atributos, né? Os 3 sistemas que eu uso para mostrar. Agora, eu estou estudando o atributo, né? Lá. Pois é, eu estou querendo. Mas é o seu caso. Naquele da...
esse neoverbete nós então, estamos fazendo. Isso, mas por isso que eu perguntei, porque eu estava pensando que era mental lá. Vou ver, vou pensar, né? Agora mudou tudo hoje. Coincidiu, né? Mas fala, chefe. Professor, tem duas palavras que estão me batendo. Você poderia falar um pouquinho da Megatares no exercício da liderança e na execução do trabalho em equipe? O caso todo é o seguinte: uma pessoa, ela deve liderar aquilo que ela acha que a consciência dela manda fazer. E não deve se impressionar se aquilo é uma mini, ou uma meia Tares, ou se é uma mega Tares. Ela tem que ver o resultado do trabalho dela. Agora, o que é que se passa? Numa condição dessa, a primeira coisa que tem que haver é o seguinte: ela não pode evoluir sozinha. Aquele trabalho de liderança tem que estar envolvendo os liderados que também vão sentir que estão caminhando com ela. Porque, às vezes, tem pessoa que está liderando as coisas, mas só ela que cresce, o resto não. No Brasil está cheio de gente assim. São líderes políticos, etc., nos 3 poderes. Só eles é que crescem. O povo está por baixo, todo mundo está no buraco. Agora, há os eufemismos e as tapiações, com o processo, vamos dizer, da demagogia política, da política populista que o governo usa. Mas, olha, é preferível essa política do que outras para não fazer nada. Entende? Então é aquela coisa, o cara aqui, ó, que escreveu, falou que bebe café. É preferível beber café do que usar cocaína, né? Mas isso são frases que consolam, ainda não são ideais, né? Essas condições não são ideais. Então, o problema nosso é ver qual a qualificação dessa liderança. Qual o resultado desses esforços grupais. Porque tem mais uma coisa que me ficou pendurada de ontem, que não consegui fazer a pergunta pela internet. E se você poderia ampliar um pouquinho o conceito de manipulação cosmoética que falou ontem. A manipulação cosmoética é aquilo, por exemplo, que eu falo sobre a cosmoética destrutiva. Uma pessoa precisa de ajudar ali um pugilo, um punhado de pessoas que estão dentro do ambiente. Mas aquilo tem tanto ranço, tanto bolor, você está entendendo? A coisa está tão furada já há tanto tempo que tudo aquilo tem que ser destruído. Não é desconstrução só, não. Tem que destruir tudo para renascer alguma coisa melhor. Porque o pântano está muito mal cheiroso. Então, veja, numa condição dessa, é necessário começar a expor isso tudo. Essa exposição, quase sempre, ela entra numa espécie de manipulação total, no início, até que o povo entenda. Então, uma boa parte, por exemplo, de divulgação, de informação, de processo até de promoção de alguma coisa positiva, tem manipulação do povo. Se você for olhar, tem. Então, veja, essa manipulação, você pode usar outro nome. Seria uma técnica didática de exposição das coisas positivas. Isso tudo teria que ser estudado. Mas, veja, lá no fundo não seria uma manipulação? Eles devem estar arrumando lá aquela entrada que eles vão fazer alguma coisa. Tem uma coisa nova. Isso aí é serviço. Não é manipulação de som, não. Nem estão tirando algum som. Não. Isso aí é manutenção. Não é manutenção. Eles estão criando uma coisa nova, que é aquela entrada ali. É o arco que fizeram. Vocês viram que vão fazer um arco? E eu falei para ele para fazer um arco diretamente na entrada do tertuliário. Aquele é o que vem para cá, para a pessoa vir para cá e ir para aí, ó, né? Nosso hotelzinho. Né? Mas, olha, ficou mais ou menos claro essa situação? O que custa de entender é qual é o limite dessa manipulação cosmoética. O limite é aquele que você não se acumplicia com a anticosmoética das pessoas. Para você não entrar na máfia. Evitar o acumpliciamento na anticosmoética. Então, a manipulação, ela pode ir até um nível que eu tenho um nome para isso.
da irreverência. Mas, por exemplo, não deve chegar na ironia, no sarcasmo. Aí é que é o X. E se a gente fala assim com tanta veemência, para clarear a coisa, porque é difícil entender isso aí. Agora, uma irreverência pode ser didática, é necessário. Agora, a gente tem que evitar quando o negócio é muito carregado demais, e aí já fica sardônico. Pode chegar até o estupro também, né? Pois é, e fica sardônico também, é uma coisa então da baratosfera. O problema nosso é o seguinte, uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim, Walter, me dê uma solução de alguma coisa mais simples que eu possa saber se eu erro ou estou certo. Então eu falei assim, ó, uma coisa boa que você pode fazer é o seguinte, chega na sua casa, arranja uma caneta com uma porção de papéis, escreva tudo que um mega assediador pensa e quer. A hora que você escrever tudo que ele pensa e quer, você vai fazer tudo o contrário dele. Pronto, você vai acertar. Porque a pessoa fala, não, mas eu não sei qual é a bondade, eu não sei a generosidade, eu não sei o que é o certo, assim, mal errado, você sabe. Olha tudo que você reclama na sua vida inteira. Eu vi que dei com o assunto, né? A pessoa colocou o rabo entre as pernas, saiu baixinho, abaixou a crista. E eu falei assim, ó, vê se você me mostra isso até depois de amanhã, a listagem. Que aí nós vamos fazer uma rediscussão. Vai ser o segundo debate. Mas vocês não acham? Se uma pessoa procurar tudo aquilo que ela acha que um mega assediador faz, ela vai ter ideia de tudo que ela reclama. E aí a gente faz, vai fazer tudo o contrário disso. Ela vai acertar. Ela vai acertar. E chama diagnóstico diferencial. Entende? Você mate a tabela pela diferença. É o conceito. Você resolve a charada pelo conceito. Então é uma inversão de posicionamento. Isso funciona. Agora, gente, hoje tem alguma pergunta, alguma coisa mais séria? Tem? Hein? Tem recado? Então, olha, eu quero dizer o seguinte. No outro domingo, sem ser esse, vai ser saber transversal. Não vai ser desse. Agora, daqui, não é bem 15 dias, não uns 10. Agora, ó, hoje nós temos 13 itens aqui para falar. Seria bom eu dizer o seguinte, olha, nós temos tertúlia hoje, está acabando, amanhã, que é quinta, e sexta-feira. Sábado, talvez só nós vamos ter tertúlia lá para quinta-feira, porque eu vou viajar. Eu vou fazer um check-up e, ao mesmo tempo, participar do CIP em Belo Horizonte. Após a leitura dos verbetes, o próprio Alexandre vai dar um recado pela Sinvex. Ok, gente. Verbetes novos. Banco da Salvação, Banco de Esperma, Primeira Impressão. Verbetes antigos. Antimodelo, complemento da descrenciologia, desintermediação, impossibilidade natural, interesse transempresarial, legislogia, matriz cultural, minimorexis, presumibilidade, refinamento formal. E aí também, para fazer propaganda. Tá, posso dar um recado direto? Tá, pessoal, eu tenho um recadinho da Sinvexes, na verdade uma divulgação, né? Nós estamos com um projeto de construção de um serenário, né? Não sei se está todo mundo sabendo, lá no campus de Infecciologia. E então o serenário é um laboratório, né, que existe já na Aracê, no Espírito Santo, que a pessoa fica 3 dias. Então, para que nós possamos construir esse serenário, nós já estamos antecipando inscrições. Então, aqueles que desejam, né, ser os primeiros a fazer o laboratório quando ele já estiver pronto, enfim, desejam ser os construtores, né, desse projeto, a inscrição a gente faz na Sinvex, o valor é R$2.000, tá, antecipado, né, já fica nessa lista, e pode parcelar em até 8 vezes de 250. Então, para quem está aqui, para quem está assistindo pela internet, né, qualquer informação, vendas@asinvex.org. Obrigado. Um montão de coisa.
Gente, só um minutinho. É o verbete que... Gente... Dá uma batidinha. Gente, o verbete que ganhou foi primeira impressão com 7 votos. Então, obrigada e boa tarde.